Na questão 5 da revisão, ele nos pede para fazer um algoritmo que leia um número que indica quantos valores devem ser lidos e, a seguir, mostre a média aritmética dos valores lidos. Ok, então, primeira coisa, a gente vai ler uma certa quantidade de valores, né? Então, a gente vai fazer várias leituras. Quantas leituras a gente vai fazer? A gente não sabe. Então, a gente vai perguntar para o usuário qual que é a quantidade de leituras que a gente vai fazer. Para isso, eu declarei uma variável chamada quantidade de leituras, do tipo inteiro. E aí eu escrevo na tela aqui no início do nosso programa para o usuário informar. Ó, informa aí, por favor, a quantidade de números que serão lidos. E eu digo que essa quantidade que for informada pelo usuário, ela vai ser armazenada na variável chamada quantidade de leituras, para facilitar o nosso entendimento aqui. Beleza, então digamos que o usuário informou o número 3. Então a gente já sabe que a gente vai ter que ler 3 números, né? O nosso objetivo é, ao final, mostrar a média aritmética desses números que foram lidos. No nosso exemplo aqui, se forem 3 números, então a média aritmética de 3 números diferentes. Né? Bom, a gente já sabe que para a gente calcular a média é a soma de todos os números dividido pela quantidade de números lidos. Né? Então, eu preciso de uma variável para somar os números. Né? Então, declarei aqui uma variável soma do tipo inteiro. E aqui no início do nosso programa ainda, eu digo que soma começa com 0. Né? Enquanto não tem nenhum número lido, começa com 0. Beleza, então, agora que eu já tenho a quantidade de leituras que eu vou ter que fazer, eu preciso fazer essas leituras, né? E para isso, como eu não sei se esse número aqui que o usuário vai digitar ainda vai ser 1, vai ser 2, vai ser 1000, né? Eu vou começar a contar, então. Ó, começa a contar de 1, para isso eu declarei uma variável, né, quantity, contador, né, do tipo inteiro. Disse que ela começa com 1, e enquanto o valor dessa variável quant for menor a quantidade de menor ou igual à quantidade de leituras, né, que o usuário informou aqui em cima, eu vou repetir esses comandos aqui que estão dentro do nosso enquanto, ou do nosso laço, né, como a gente costuma dizer em português, né? Então, enquanto o nosso cont começa em 1, for menor ou igual à quantidade de leituras, faça. E aí eu digo para o usuário, ó, informa aí o número, né, o primeiro número, o segundo número, o terceiro número. E aí o número que ele informou, eu vou armazenar numa variável chamada número lido. Né? E como eu vou precisar fazer a média, esse número que eu acabei de ler, eu vou ter que somar ele, vou ter que armazenar ele na soma. Né? Então, eu digo para o meu programa, ó, a variável que está armazenando a soma de todos os números que foram lidos, eu quero pegar o valor dela mesma e somar mais o número que eu li. Tá? E para essa leitura, então eu concluí essa parte. Agora eu incremento, né, eu adiciono mais 1 no meu contador para que ele chegue até a quantidade de leituras. Né? Então, comecei em 1, eu vou até 3, até 5, até 10, enfim, conforme o número de leituras, a quantidade de leituras que o usuário informou. Então, incremento, ele vai repetir isso, então, até que o cont chegue lá na quantidade de leituras e chega no fim enquanto. Bom, terminou de ler todos os valores, agora o que eu tenho que fazer? O objetivo principal, ó, a seguir, mostre a média aritmética dos valores lidos. Opa, beleza, então a média é a soma de todos os números que eu li, dividido pela quantidade de leituras. Né? Então, somei todos os números, dividi por quantos números eu li. Essa é a média. Vamos ver se funciona. Vamos colocar aqui, eu quero ler 2 números. O primeiro número é 4, ou melhor, o primeiro número é 5 e o segundo número é 3. Bom, são 5 mais 3, são 8. E quantos números que eu li? 2, né? Então, 8 dividido por 2 é 4. Então, a média tem que ser 4. Ó, a média é 4. Perfeito. Funcionou, atendeu o que a gente tinha de especificado aqui no enunciado da questão 5 e vemos que tá ok pelo que a gente acabou de
executar aqui. É isso.